Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui pelo canal da Revista Atual. Estamos começando mais um podcast pelo Atual Podcast. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva. A Revista Atual é a continuação da revista impressa hoje, digital, através do nosso canal aqui do podcast. E no Instagram também você pode ir lá e começar a seguir, né, a nossa página lá, que você vai ver bastante conteúdo daquilo que nós tratamos aqui no nosso podcast. Hoje eu estou recebendo mais uma advogada aqui para falar com a gente em comemoração, dia 11 de agosto, Dia do Advogado, né? E também ao aniversário de Piracicaba, que é dia 1º de agosto. Então nós estamos trazendo algumas pessoas aqui da nossa cidade de Piracicaba e eu convidei a doutora Fernanda Dalpículo, que é presidente da OAB aqui de Piracicaba. Doutora, seja bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra poder recebê-la e poder falar um pouquinho sobre a história da OAB, como você chegou à presidência da OAB e conhecer um pouquinho da sua trajetória também. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, boa tarde ou bom dia ou boa noite, não sei que momento vai passar. Eu agradeço o convite, estou muito lisonjeada em poder estar aqui conversando um pouquinho, falando da minha trajetória, falando da OAB, do fato de eu estar presidente da OAB Piracicaba, ser a primeira mulher presidente da OAB Piracicaba. Eu me orgulha muito, me emociona também, né? Então, muito obrigada pelo convite e vamos bater um papo bem gostoso, tenho certeza. Com certeza, vamos falar bastante aí sobre a sua trajetória e poder também tratar um pouquinho sobre alguns pontos, né, da área do direito, o que envolve aí a advocacia. Doutora, você é formada aqui em Piracicaba? Sou formada pela Unimep, eu sou da turma de 94, me formei em 98, porque o curso ainda eram 4 anos. Eu estudei na Unimep no período noturno e tenho muito orgulho de ser unimepiana. Em Piracicaba aqui, a gente já teve alguns advogados que passaram por aqui e na maioria deles tem formação na Unimep, sinal que a Unimep tem uma referência muito grande na área do direito, né? Sim, e na minha época não só no direito, mas na fisioterapia, na farmácia. Sim. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes. Sim. A minha sala tinha 84 alunos, tinham alunos do Paraná, de Minas, Mato Grosso. De outros estados. Outros estados, fora os que da região, Sorocaba, Campinas, Paulínia. Os cursos da Unimep eram muito bem conceituados, as notas dos cursos. E acredito que a maioria dos advogados em Piracicaba sejam formados pela Unimep. Pela Unimep, que pena a Unimep hoje, né, a gente vê todo esse momento que passou e continua passando pela contribuição que essa universidade e a importância que tem na formação do aluno, não só a Piracicaba, mas no modo geral no país também, né? Sim. Todos nós ficamos tristes com a notícia do fechamento do campus, mas a gente torce para que, de alguma forma, aí ela consiga se manter, formar quem está ali. Sim. Ainda. A OAB tem se aproximado, a OAB sempre, isso há muito tempo, sempre teve um ótimo relacionamento com as universidades, com a Unimep não foi diferente. Os diretores da OAB Piracicaba também, na sua maioria, advogados formados pela Unimep, professores da Unimep, então sempre tivemos essa proximidade com a universidade. Então a gente fica triste, mas a gente torce para que, para que possa caminhar e chegar a uma solução. Doutora, qual que foi a influência que você teve para escolher a área do direito numa época que eu não sei hoje em que posição o direito está na busca da formação para quem está seguindo uma área acadêmica? Eu sei que a área da medicina, engenharia e a advocacia, o direito também, né, num todo, eles estão ali no topo, né? Qual foi a sua tomada de decisão para escolher a área do direito e se vem de influência de família? Como que começou isso, a escolha pela área?
Eu acho que eu vou responder um pouquinho diferente da maioria. A maioria acho que fala assim, eu desde criança pensava em ser advogada, Sim. em ser advogada. Eu não pensava. Então eu falo que eu não escolhi o direito, foi o direito que me escolheu. E que bom que ele me escolheu, porque eu amo ser advogada e não me enxergo fazendo outra coisa. Eu não tinha parente próximo advogado, nem amigos próximos da família que fossem advogados. No ensino médio, eu pensei em fazer farmácia, em fazer fisioterapia, mas eu queria esse contato, né, de ouvir, de estar perto de pessoas. E foi no terceiro ano do ensino médio mesmo, e fazendo ali aquele teste vocacional, eu iria para a área de humanas, porque eu não me dava bem com matemática, embora esteja na área de direito do trabalho hoje, que a gente tem que fazer conta. Mas acabei optando pelo direito, prestei Unesp, prestei Santa Catarina e prestei Unimep. E meus pais ficaram muito felizes porque eu continuei em casa, com certeza, né? E então foi isso. O direito é que me escolheu e eu sou muito grata. Na família tem mais algum advogado ou não? Não. Eu tenho um tio no Paraná que ele era contador e advogado, mas ele ficou mais na área como contador, foi delegado da Polícia Federal. Hoje tenho alguns primos mais novos do que eu, mas nunca ninguém próximo. Você que puxou essa carreira dentro da família. E eu tenho um filho, ele tem 21 anos, não quis saber. Não quis saber da advocacia? Não, ele faz fisioterapia na Unesp, ele falou, mãe, não, acho que dá muito trabalho. A área da advocacia tem que ter um pouco de vocação, né? Eu percebo que é uma área assim que as pessoas... eu acho que você pode falar melhor sobre isso, mas eu percebo que tem muitos alunos, né, quando está buscando a formação e que desiste no meio do caminho, porque é um caminho árduo, né, a área do direito, principalmente quando você escolhe ser advogado, né? E a sensação que eu tenho é que é muito difícil você conseguir entrar no mercado depois que você faz a formação e escolhe a área da advocacia, assim. Eu fico imaginando como começar, porque você não pode fazer propaganda, você não tem... não é que nem você abrir uma loja e de repente você sai para a rua, você entrega panfleto. Cara, é difícil. Sempre parece que todo mundo começa... Você tem que encostar em um advogado, em um escritório, estagiar e começar a aprender. Esse caminho, para uma geração que hoje é imediatista, é difícil, né? E você falou uma coisa muito importante. A advocacia não é atividade mercantil, né? Então, eu não posso fazer propaganda. E nós temos um código de ética que não permite ou até nos proíbe de muita coisa. E eu vejo os jovens de hoje em dia, e eles são muito da tecnologia. Isso aqui é tecnologia. É um podcast. E os jovens, eles são muito antenados em redes sociais. E até que momento eu posso falar sobre direito, conquistar clientes sem me vender, não é? Então, isso é muito importante e é muito, muito difícil. O advogado ele tem que ter em mente que ele vai estudar sempre. Sempre. Nós temos que estudar constantemente. Você vem até meu escritório hoje, você conta o teu problema e eu vou estudar para dar aquela resposta para você. Nós temos as decisões aqui em primeiro grau, depois nós temos tribunal, então nós temos jurisprudência e nós precisamos compreender o que juízes, desembargadores pensam a respeito do assunto. Você vê, nós acabamos de passar por uma reforma tributária. Então, as leis também vêm se modificando. A sociedade se modifica e o direito tem que acompanhar essas inovações. Nós temos hoje processo eletrônico. Então, toda a tecnologia que também foi inserida no direito. A gente estava conversando sobre a revista, sobre o impresso, sobre, né, o toque no papel. Eu não tenho mais processo físico. Eu vejo um processo hoje numa tela de
de computador. Então, começa que eu termino a faculdade e eu já me deparo com um exame. E eu só posso advogar depois de ser aprovado nesse exame. Nós sabemos que não é um exame fácil. Muitos dos estudantes não são aprovados já de início. É aí que começa a desistência porque assim, eles criam uma expectativa durante a graduação. Quando se fala em advogado, você pensa em ganhar bem, você não consegue imaginar um advogado que não tem uma remuneração acima da média da sociedade, como o médico e outras áreas, engenharia, como a gente estava falando, mas aí se depara com uma prova que, para muitas pessoas, acaba sendo o divisor de águas. Tem pessoas que desistem ali, né? Infelizmente. Infelizmente. Ontem, para você ter uma ideia, nós tivemos entrega de carteiras na OAB aqui em Piracicaba. Nós fazemos uma cerimônia de entrega, onde o familiar vem, o familiar pode entregar a carteira para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa. E a família conviveu com esse estudante também, né? Passou por todas as dificuldades ali. E, às vezes, não só nos 5 anos de graduação, mas depois, durante um cursinho, pro exame e tudo mais. Eu não vou saber dizer para você em números, né, quantas pessoas Hoje acabam... a OAB tem quantos inscritos hoje na ordem? A OAB, Estado de São Paulo, a gente está chegando aos 500 mil inscritos. E Piracicaba agora 3.200 inscritos. Caracas. É bastante. Tem aumentado esse número, né? Porque eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o Dr. Jefferson em 2016. Não, estamos em 2023. 2017 era coisa de 2.200 inscritos. Ou seja, nesses últimos 7, 8 anos, o número cresceu bastante, né? Estamos com... inscritos, né? Todos atuam? Não necessariamente, sim, mas sim. Nós temos Piracicaba hoje 3.200 inscritos. Para uma cidade de 430 mil habitantes, mais ou menos. Para quem quer começar na advocacia, são números importantes para você entender como que é esse mercado, né? Assim, eu não sei qual que é... se eu tivesse que aconselhar minha filha e dizer assim, olha, você vai ser advogado numa cidade como Piracicaba... Eu não sei qual que é a referência que você tem quando tem muito e quando não tem. Você entende qual que é a questão? Entendi. Piracicaba hoje, o número da cidade comporta no sentido... É natural esse número de advogados pelo número de habitantes? Piracicaba comporta. E ontem, na entrega de carteiras, nós estávamos com a conselheira da OAB São Paulo, doutora Flávia Nascimento, e ela é de Santos. E nós conversando, e ela me disse que Santos tem mais ou menos o mesmo número de habitantes de Piracicaba. E eu até achei que Santos fosse bem maior. E Santos tem 10 mil inscritos. Caracas. É muito advogado. Aí sim é muito advogado. Proporcional com Piracicaba. Ao número de habitantes. Não, sim. Comparado com Piracicaba, é 3 vezes mais, praticamente. Sim. E assim, como você disse, né? Esse ingresso. Quando eu tenho escritórios, o que primeiro, assim, quando eu tenho um pai, quando eu tenho uma mãe, quando eu tenho uma família, quando eu tenho uma estrutura, é mais fácil. Quando eu não tenho, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar em um escritório, eu vou me associar a alguém, eu vou montar meu próprio escritório. Eu preciso pensar, refletir para onde eu quero seguir nesse meu início de carreira. E por isso que eu acho muito importante parcerias. Por exemplo, eu atuo na área trabalhista. Então, se você vier me procurar, o escritório que eu estou hoje, nós somos em 11 advogados, então nós atuamos em várias áreas do direito. Mas nós não atuamos na área tributária, nós não atuamos na área penal. Então, nós fazemos parceria. Então, nós indicamos colegas. E, em contrapartida, os colegas também nos indicam. Isso é muito importante para esse início de carreira. Nós temos também defensoria pública, aquela parcela da população que não consegue arcar com os custos de um advogado. O Estado, né, mantém este convênio, mantém o convênio com a OAB. Eu faço a inscrição para este convênio e quem me paga é o Estado. Sim. Eu também acho muito importante para quem está ingressando na profissão, embora seja uma tabela com um valor ainda baixo,
principalmente se comparado à nossa tabela de honorários da OAB São Paulo. A tabela da Defensoria ainda é um valor baixo, mas é um momento que você tem, você jovem que está ingressando na carreira, de poder iniciar, de poder ter contato com processos que você não teve na faculdade, de aprender áreas diferentes de atuação. Eu, quando eu me formei, lá em 98... Eu ia perguntar para você, como você começou? Eu, quando eu me formei em 98, eu não passei no primeiro exame que eu prestei, e depois eu fiquei estudando, fiquei um tempinho sem prestar. E quando eu passei, eu fiz estágio durante toda a minha faculdade. No último ano da faculdade, eu fazia estágio em 3 lugares. E eu continuei em um dos escritórios que eu fazia estágio, eu continuei ali. Montei o meu próprio escritório com uma amiga. Acho que foi a primeira frustração que eu tive no direito, montar o meu escritório. Que é o sonho do aluno que está na graduação, é ter o seu próprio escritório. Exatamente. Eu quero aquela minha mesa, minha cadeira, vou receber. Mas eu não tive uma experiência muito boa no meu escritório por alguns motivos. Sim. E aí eu fui trabalhar em alguns escritórios. Trabalhei em grandes escritórios até chegar no GAVA, onde eu estou hoje, que esse ano faz 11 anos que eu estou lá. Então, é muito importante isso. Essas parcerias são importantes. E o jovem, ele, de alguma forma, ele tem que ser inserido nesse mercado de trabalho. Nós temos escritórios, nós temos grupos de WhatsApp hoje, nós temos as redes sociais, que acaba fazendo com que a gente conheça esse jovem advogado e que esse jovem advogado tenha uma oportunidade de ingressar, né, no mercado. E nós temos escritórios em Piracicaba com 10, 15, 20 advogados. Mas esse começo, de fato, ele é difícil. É penoso. Para mim não foi diferente, né? Mas eu acho que é importante. É importante para vários passos da vida da gente também. O direito ele tem um leque enorme de possibilidades. Eu posso ir para a advocacia pública, eu posso prestar um concurso, não é? Ou eu posso iniciar e querer, de fato, eu quero ter meu escritório, eu quero começar, eu quero me associar a alguém. Ou estar dentro de uma empresa. Estar dentro de uma empresa, um jurídico interno dentro de uma empresa. Então, vamos... Sim, acho que primeiro é definir mais ou menos o que eu quero e partir para aquilo. Você hoje atua no direito do trabalho. Em que área do direito do trabalho? Porque tem algumas áreas, quando você fala de direito do trabalho, é uma só ou existe áreas que você pode escolher? Como que é isso? Tá. Hoje eu trabalho com direito do trabalho empresarial. Hoje eu defendo a empresa. Então, aquela empresa que sofre uma reclamação trabalhista, mas eu trabalho no preventivo também, orientando a empresa desde como você aplica uma advertência para o funcionário, se você necessitar aplicar uma justa causa, como você aplicar uma justa causa no funcionário, você manter CIPA, você manter controle de EPI, contratos, porque as empresas fazem contratos, então contratos com terceirizadas, portaria, limpeza. Então a gente faz todo esse preventivo da empresa também. E eu gosto muito, e gosto quando a minha caixa de e-mail está cheia ali, quando a empresa me pergunta o que ela tem que fazer mesmo, porque eu sei que ela seguindo a orientação, a gente pode, não que a gente vá, mas a gente pode evitar uma demanda trabalhista, né? Quando você fala dessa área sua, eu vejo que, não sei se é uma cultura, mas no Brasil parece que o direito sempre está do lado do trabalhador, né? O empresário ele está sempre apanhando, né? E quando você
tenta levantar a bandeira do empresário no sentido trabalhista, parece que sempre ele vai tomar chicotada. Como a gente estava conversando antes aqui, você já começa o jogo perdendo. Como que é isso? Mas a gente também precisa mudar essa cultura. É uma cultura mesmo, doutora? Eu acredito que seja. Eu acredito que seja uma cultura. Infelizmente, a gente ouve assim, aquela justicinha do trabalho, aquela justiça do trabalho onde o empregado sempre vai ganhar alguma coisa. Então, nós precisamos conversar com as pessoas, conversar com este empresário. A tecnologia está aí também para o empresário. Então, nós temos questões de ergonomia da empresa. Você pega uma fundição, por exemplo. Fundição é um local de barulho. Então, manter atualizada essa ficha de EPI, manter um sistema ali dentro que eu me preocupe com a saúde desse trabalhador. Então, fazer um estudo para essa empresa. Acho que isso é muito importante. Para que quando você chegue com uma demanda trabalhista, você tenha em mãos toda a documentação e você possa, sim, defender esta empresa e até sair vencedor numa demanda trabalhista. Porque não é porque eu estou indo para a Justiça do Trabalho que eu vou ganhar ou perder. Eu preciso apresentar provas, ouvir testemunhas. Então, eu acho assim, que é muito importante esse trabalho que vem antes. É fazer um jogo, é jogar sempre na defesa. O empresário parece que, né, essa prevenção que você citou, que precisa e é necessário ter para que você não tenha problemas lá na frente, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que todas as vezes quando eu vejo algum comentário relacionado a isso, nas redes sociais que você consegue ver diversas opiniões, parece que o empresário está sempre apanhando, ele fala, parece que o direito só está do lado do funcionário, nesse país, aí você começa a ouvir um monte de coisa. Então, assim, mas de uns anos para cá parece que isso está mudando um pouco, né? Eu não sei como que é a realidade quando o juiz está de frente com a situação ali, se os empresários têm sido mais felizes nas decisões, porque o que a gente percebe é que, por exemplo, assim, esquece, você não vai ganhar, né? Já começa assim, você tem que rezar para o funcionário não te tacar no pau, para não te cobrar nada daquilo, porque senão você esquece. Então, assim, a gente percebe que parece que está mudando um pouco isso, né? Tá mudando, né? E eu acredito muito nisso, porque nós temos excelentes profissionais no mercado e excelentes profissionais que passam essa orientação hoje para a empresa. Sabe aquela história do não basta eu dar a vara, eu tenho que ensinar a pescar. Então, vou voltar aí num exemplo simples. O EPI. Não basta eu dar o EPI para o funcionário e falar, olha, você tem que usar, né? Suponhamos que isso aqui fosse uma concha para proteger-nos do ruído. Usa. Eu tenho que ensinar ele a usar, a colocar adequadamente o equipamento, a higienizar este equipamento e a manter uma ficha. Por quê? Se eu estou entregando para você um equipamento, eu tenho que ter prova de que eu estou entregando esse equipamento também. Então, o empresário ele precisa cuidar de toda a documentação. Por isso que é muito importante que o advogado oriente de uma forma adequada. Assim como o advogado que vai ingressar com a reclamação trabalhista. O advogado que vai ouvir o cliente, que é o ex-funcionário da empresa também, e que ele oriente, às vezes, esse cliente e fale, olha, primeiro que assim, advogado não pode dizer, é 100%, você vai ganhar, porque nós temos que dizer, é 50% de chance. Quem decide é o juiz e tem todas as provas a serem produzidas. Mas quando a pessoa vem até você explicar para ele, que às vezes ele vem com uma ideia fixa. Nós temos os prazos, nós temos que obedecer os prazos. No meu caso, e aí eu vou falar do direito do trabalho, que é a minha área de atuação, assim, eu não erro muito. Eu tenho 2 anos depois que eu saí da empresa para procurar o meu direito. E às vezes eu atendo alguém que já se passou 3 anos. A não ser que seja um caso de doença, que eu consiga o marco inicial para a prescrição, senão não tem como, às vezes. Então, é orientar essa pessoa também. Essa pessoa, ela não quer mais trabalhar, mas ela não comunica à empresa de uma rescisão indireta, ela simplesmente começa a faltar.
E o faltar pode gerar essas faltas injustificadas, que pode acarretar numa justa causa. Então, o profissional, quando ele é procurado, seja pelo ex-empregado ou seja pelo empregador, orientar, né? Acho que isso é super importante. A sensação que eu tenho é que o empresário, ele precisa... ele tem que ter várias provas para conseguir se defender. E parece que o empregado trabalha, ele não precisa de muito. Ainda, você falando tudo isso, eu ainda tenho essa impressão de que a luta para você é meio que desigual ali, porque às vezes você vê casos que... É lógico que a gente não está aqui para dizer, né, qual lado que está mais certo ou não, mas assim, eu ainda percebo que existe uma justiça meio que desleal aí quando fala de patrão e funcionário. Não sei se é cultural também, se é coisa da minha cabeça. E são provas, né? E outra, Sim. Testemunha. Justiça do trabalho é testemunha. E às vezes você não tem uma testemunha para te levar lá. Né? Doutora, eu queria que você falasse sobre você ter assumido a OAB sendo a primeira mulher, o que isso significa para você, a importância disso. Eu acho que as mulheres, a gente teve aqui outras mulheres que a gente teve entrevistando, inclusive a doutora Renata Bueno, né, uma amiga minha, a gente esteve conversando, falando um pouco sobre essa questão da mulher na advocacia. Eu queria que você falasse sobre a importância, né? A ordem aqui, a oitava sessão, né? Oitava subseção. Subseção. De Piracicaba já passou dos 90 anos, já, né? Fizemos 91 agora em março. 91 anos. E você é a primeira mulher a assumir a presidência da OAB. Primeiro, eu queria que você falasse da importância e o que isso significa para você. Tá. Primeiro, eu acho que é quebrar um paradigma. E isso não é fácil. Nós vivemos numa sociedade machista. Então, assim, ter a oportunidade de ser a primeira mulher a ocupar este cargo é muito gratificante, mas de uma extrema responsabilidade também. Infelizmente, nós mulheres precisamos enfrentar algumas coisas, quebrar algumas barreiras e, às vezes, alguns preconceitos que até nós mesmos carregamos. Eu tive a oportunidade de dizer isso num evento que teve na OAB, em que conversávamos com as vereadoras do município, que desde que eu assumi a presidência em 1º de janeiro do ano passado, e esse evento foi no ano passado até o final do ano, eu ouvia muito a seguinte pergunta: como você dá conta? Como você consegue? Você tem teu escritório, você tem tua família, como você dá conta? E o engraçado é que quem me faz essa pergunta são mulheres. Homem nunca me perguntou como eu dou conta. E eu nunca vi um homem sendo questionado como ele dá conta. Primeiro que eu não preciso ser uma super mulher. E eu tenho uma rede de apoio. Eu tenho um filho, ele tem 21 anos, ele está fazendo faculdade em Presidente Prudente, então eu não tenho filho pequeno. Mas se eu tivesse um filho pequeno, eu também teria aceitado esse desafio. Acho que nós podemos e devemos contar com os nossos maridos, com os nossos companheiros. Nós podemos pedir ajuda dos nossos familiares. O que nós não podemos é abortar os nossos sonhos. Eu vejo os homens ocupando cargos importantes e os homens chegando nas suas casas, conversando com as suas mulheres e essas mulheres apoiando esses maridos e se orgulhando das oportunidades que esses maridos têm. E eu vejo algumas mulheres pedindo permissão para esses maridos para irem. Então eu acho que a gente precisa mudar essa cultura também. Eu acho que o lugar que você ocupa, eu também posso ocupar. Essa é uma realidade que hoje a gente já consegue enxergar em várias áreas, né? Do poder judiciário, né? Enfim, na política, né? Grandes empresas sendo gerenciadas aí por mulheres, mas assim, dentro da advocacia. Hoje, lá na OAB, o número maior é de homens ou de mulheres que vocês têm inscritos? Nós já somos a maioria no Brasil.
Hoje nós temos mais advogadas do que advogados. E Piracicaba não está diferente disso. Nós somos mais advogadas do que advogados. Os concursos públicos estão aí também e quem está ingressando aí são mais mulheres do que homens. Então, a gente precisa mudar essa cultura. E é interessante você falar isso porque eu acho que isso mudou. Anteriormente, acho que era mais homens do que mulheres, né? Dentro dessa área. Com certeza. E você, hoje, estando à frente da OAB, existe algum projeto, como tem em outras entidades também, voltado somente para mulheres dentro da ordem, por exemplo? Tem a CIP, tem o empresário em reunião de mulheres, tal. Existe lá dentro da... Nós temos dentro da OAB a Comissão da Mulher Advogada, uma comissão extremamente atuante. Hoje nós temos representante no Conselho Municipal da Mulher. E o município tem alguns conselhos e a OAB tem algumas cadeiras em alguns conselhos. E no Conselho Municipal da Mulher, nós tivemos que participar de uma eleição. E quem vota são pessoas da sociedade civil. E nós conseguimos obter votos suficientes para termos uma representante da OAB no Conselho Municipal e discutir políticas públicas para essas mulheres. Então, isso é muito importante. Hoje, a Comissão da Mulher Advogada está constantemente conversando com o Executivo, com o Legislativo. A doutora Daniela Coimbra, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada hoje, ela tem feito assim, um trabalho brilhante à frente da comissão, trabalhando no enfrentamento da violência contra a mulher, dessa desigualdade contra a mulher. Então, a OAB ela está levando não só para a mulher advogada, mas para a mulher, para a sociedade, conhecimento, sim. Então, isso é de extrema importância. E até já fica um convite aqui para quem estiver, né, nos assistindo, para que venha fazer parte da OAB. Nós temos várias comissões dentro da OAB. Então, nós temos a Comissão da Mulher Advogada, Comissão de Direito Civil, Comissão de Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, e que está aí para fazer um papel para a sociedade também. Então, fica aqui meu convite para que as pessoas venham e a gente possa cada vez mais estar inserido na sociedade. E nós temos essa preocupação, e lógico que o fato de eu ser a primeira mulher, da OAB ter uma mulher como presidente, nós estamos discutindo cada vez mais a questão da mulher, a questão do preconceito, a questão da desigualdade. E, infelizmente, nós enfrentamos, infelizmente, eu enfrento esse preconceito, o assédio que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Eu, pela minha questão de gênero, por eu ser mulher, Fernanda, eu não tive dificuldade para ingressar no mercado de trabalho, pelo fato de eu ser mulher. Mas uma coisa que nós não comentamos, nós não falamos, mas que existe, é a questão do assédio. E eu já passei por assédio sexual em ambiente de trabalho. E isso, conversando com colegas, não é uma questão só da Fernanda. Infelizmente, é uma questão recorrente e que nós, mulheres, enfrentamos. E a gente precisa mudar isso. Isso que você está falando é algo assim que eu particularmente não consigo acompanhar. Obviamente a gente vê pelas notícias, e obviamente vocês têm números e dados, enfim. Mas numa época onde o número de mulheres hoje advogadas é maior, e ao mesmo tempo também os números mostram que o número de mulheres que sofrem assédios em todas as áreas, violência, enfim, no modo geral, como violência doméstica, entre outras situações, está cada vez aumentando mais, né, doutora? E nós passamos um período de pandemia, onde nós tivemos que nos reinventar, e nós ficamos dentro de casa. Nós ficamos dentro de casa com nossos filhos pequenos, nós ficamos dentro de casa tendo que auxiliar na educação, tendo que conciliar trabalho, marido, filhos, 100% do meu dia, né? Então, eu acho que isso às vezes criou ali um fiozinho desencapado,
né? E o que é muito triste, com toda a certeza. A gente sabe que tem algumas leis no Brasil, existe aquela... Ah, isso não funciona, essa lei, né? Parece que é uma coisa... Já virou meme, né? O que funciona no Brasil, pensão alimentícia, aquela coisa assim, né? Ninguém vai preso por conta disso, isso da cadeia, coisa popular. Mas uma das leis que tem funcionado e tem sido cada vez mais colocada em prática é contra as mulheres, né? Depois da Lei Maria da Penha, enfim, parece que o olhar para a mulher tem sido de uma forma diferente, né? Nós precisamos parar com aquela visão de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Que aquele som ali do vizinho... Até nós tivemos, acho que há 2 semanas na OAB, uma palestra com uma psicóloga incrível da Não Era Amor, dizendo exatamente isso, que o som alto da TV incomoda mais do que o som do meu vizinho. Nós precisamos criar essa consciência de que nós temos que estar atentos, nós temos que olhar e estender a mão. Eu acho que falta um pouquinho de empatia, né? Nos colocarmos no lugar do outro. E nós temos, sim, a lei está aí para ser cumprida, né? É triste quando a gente ouve, mas eu fui na delegacia, eu fiz boletim de ocorrência, eu já tinha uma medida protetiva, ele não podia chegar perto de mim, mas nós precisamos, sim, nós precisamos denunciar, nós precisamos cobrar atitudes, cobrar políticas públicas. A gente tem que estar ali brigando, infelizmente brigando, mas para que as leis que existem sejam de fato aplicadas, né? E num país onde o Brasil ele ocupa ele está lá no topo entre os 5, 6 ou os 10 primeiros países que maior número de violência contra mulheres, né? O Brasil está lá em cima, no topo. E ainda mesmo com as leis mais rígidas, né, que têm sido aplicadas contra a violência às mulheres, ainda, infelizmente, é algo que vem acontecendo com muita frequência, né? Os números são altos ainda, né? São altos. Mas a gente tem também aquela mulher que, infelizmente, depende financeiramente daquele marido, daquele companheiro, e que acaba ficando, às vezes, nesse relacionamento abusivo, porque ela não consegue se inserir no mercado de trabalho ou se reinserir no mercado de trabalho. Por isso que eu falo que é muito importante essa questão da política pública, né, das políticas públicas, para que essa mulher ela possa se empoderar, sim, e que ela possa dar início a uma nova vida com dignidade, que ela possa sustentar estes filhos, que ela possa se sustentar, né? Estar no mercado de trabalho, não só se sentindo útil, mas podendo ter a sobrevivência, com toda certeza. Além do conselho que você falou que existe dentro da ordem, entre outros comissões que as mulheres estão à frente, você tem visto a OAB, a Ordem dos Advogados no Brasil, com um olhar mais atento com relação à mulher no sentido da violência, se tem feito trabalhos que têm preservado mais essa questão da mulher com relação a essas questões? Sim, eu também não posso deixar de dizer que temos em São Paulo também a doutora Patrícia Vanzolini, a primeira mulher a assumir a presidência da OAB São Paulo também em 90 anos. Então você vê, a sessional da OAB São Paulo é a maior sessional do país. Nós estamos chegando aí a 500 mil advogados e também temos a primeira mulher em 90 anos, que é a doutora Patrícia. E tem sim, a OAB tem se empenhado bastante nessas questões. Hoje, o advogado que sofrer um processo aí de agressão contra a mulher, ele vai ser suspenso da OAB. O assediador, então o homem que pratica assédio moral, assédio sexual, e ele está se formando, dependendo da condenação, ele não vai conseguir prestar o exame da OAB. Então, isso é de suma importância.
Então, o agressor, o assediador, ele está sendo punido pela OAB e ele não vai fazer parte dos quadros da OAB São Paulo, pelo menos. O que eu percebo é que parece que existe uma sensação de impunidade, né, no sentido de quando há violência contra mulheres e dá a gente vê às vezes assim, a imprensa ela é boa, mas às vezes ela é ruim, né? Porque quando você coloca uma matéria onde o cara vai lá, às vezes a gente vê jogador de futebol e tal, pessoas, celebridades que bateu, que fez aconteceu e o cara tá solto. Hoje você vê muitas mulheres usando as redes sociais para depor contra pessoas que são protegidas, vamos dizer assim. Você não acredita que isso acaba não freando essa violência desenfreada por parte dos homens que as mulheres têm sofrido ultimamente? Então, eu acho que a gente tem que ter um outro olhar. Primeiro que a credibilidade. Mas com certeza ela se ofereceu para ele. A gente vive, infelizmente, isso. Não é? Principalmente quando o homem do lado de lá é um famoso. A gente precisa primeiro mudar essa forma de olhar. Mas nós precisamos, de alguma forma, conscientizar as pessoas, conscientizar as outras mulheres. Nós precisamos alertar, a gente precisa ter voz. Então, de alguma forma, a gente tem que ir e contar o que está acontecendo. Não tem jeito. Existe provavelmente um número de muito maiores de mulheres que são agredidas e sofrem violências e que não sabe, né? Que não denuncia. E outra, a gente vê até pela classe social. A gente vê que mulheres aí, dependendo da classe social, ela não quer expor. E é interessante que quando a imprensa vai lá e a primeira pessoa toma partida para denunciar o agressor, se ele é um famoso, se ele está envolvido na gestão de alguma empresa grande ou religião, começa a aparecer um monte de gente. Então, assim, você vê, existia os problemas, ninguém tinha coragem de denunciar e quando apareceu a primeira, aí aparece um monte de gente. Eu imagino que isso aí deve ter inúmeros casos assim, enfim, que as pessoas não falam por conta de poder. Acredito que sim também. Não tenho dados, né, para poder falar com você aqui, mas eu acredito que sim. E outra, nós nos sentimos muito envergonhadas. Muito. E nós temos uma cultura, né? Que bom que essa geração que vem vindo aí, essas mulheres pensam diferente. Mas nós fomos criadas de forma diferente. Mulher tem que sentar ali com a perna cruzada, não pode gesticular muito, você tem que sorrir, mas nem mostrando todos os dentes. Você foi criada de uma forma diferente, né, dos homens. Então a gente tem que romper isso. E às vezes nós ficamos assim, mas será? Será que eu fiz alguma atitude, algum gesto que eu dei essa liberdade para ele? Então, nós ficamos pensando assim ainda. É muito difícil. Para nós, mulheres, é muito difícil. Você que está nos acompanhando pelo canal da Revista Atual, vai lá, se inscreve no nosso canal aí no YouTube e também vai lá e começa a seguir a nossa página no Instagram. Hoje eu estou recebendo a doutora Fernanda Dalpículo, que é presidente da OAB aqui na 8ª subseção aqui de Piracicaba. Doutora, a gente tem uma pauta aqui que nós colocamos para seguir, mas acho que até agora nós não falamos nada dessa pauta. E eu gostaria, se você me der a liberdade, de introduzir algumas outras perguntas, que claro. É o que já está acontecendo. O que você pensa da mulher feminista? Porque hoje a gente sabe que existe uma bandeira e algumas mulheres parece que insistem em dizer ou de se apresentar como essa mulher, né? Essa mulher que está cada vez mais se posicionando, falando, buscando seus direitos, a sua posição. Como que você enxerga isso? E, obviamente, dentro da área que você atua. Às vezes, nós mulheres, nós precisamos falar 2 vezes ou até falar um tom mais alto para que nós possamos ser ouvidas. A questão da mulher ser feminista,
Acho que começa porque nós precisamos nos unir para que as pessoas possam nos ouvir. Então, de fato, é muito difícil. Eu costumava dizer que eu não era daquela feminista de levantar bandeira e ir, mas eu estou revendo alguns conceitos de verdade. Eu sabia que surgiriam alguns desafios, já que eu sou a primeira mulher, e assim, demorou 90 anos, e nós estamos em 2023, é muito tempo. Mas eu não imaginava passar por alguns desafios que eu estou passando por ser mulher. Então, a gente precisa estar assim, a gente precisa estar unida, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que a gente só quer ser reconhecida por quem a gente é. Eu acho que capacidade não tem a ver com sexo, não tem a ver com cor de pele, não tem a ver com orientação. E a gente precisa fazer com que as pessoas entendam isso. Eu vejo assim, que a mulher está cada vez mais, parece que tentando provar coisas que não precisaria, infelizmente, pela cultura, colocar a mulher numa condição inferior, enfim, parece que ainda ela precisa falar para, como você disse, né, para dizer, olha, a gente cabe aqui também, a gente tem condições de estar aqui também, que eu acho que é uma coisa que nem 90 anos, né, onde eu acredito que já não é de hoje que a maioria é mulher, né, dentro da advocacia, e depois de 90 anos você ter uma presidente, é difícil você entender isso, já que a intelectualidade, ambos têm capacidade para qualquer tipo de gestão, né? Sim, com certeza. E nós temos excelentes profissionais em todas as áreas. E, sim, a OAB Piracicaba teve excelentes diretoras antes da Fernanda. Excelentes. E que poderiam ter sido a primeira mulher, né? E que, assim, não foram. Que bom que é a Fernanda, que bom que eu tenho essa oportunidade, mas que não pare na Fernanda também, né? Que eu possa ser inspiração para tantas outras, muito mais capacitadas do que eu, inclusive, que venham por aí. Né? A gente tem na cabeça, quando a gente cresceu, que advogado... a gente pensava no homem, né? Advogado, você não pensava advogada, né? Quando você lembrava em advogado, você pensava no cara. Acho que por conta de filme, aquelas coisas que a gente vai crescendo bem na cabeça, que nem juíza, né? Você juiz, né? E hoje tem muita juíza. Muito. Mas parece que, não sei se é uma coisa da minha cabeça, mas quando você lembra em algumas profissões, você pensa logo no homem, né? A gente sabe que tem mulher, mas você pensa logo no homem e dando, às vezes... assim, no subconsciente de que ele é melhor, né? Do tipo, por exemplo, policial. Você falou, bom, é um homem, não é mulher. Pô, como que a mulher... Você entende? Entendo perfeitamente. Existe isso. Então, assim, graças a Deus que isso a cultura, né, tá sendo mudada, a gente está conseguindo conviver, vamos dizer assim, numa condição de igualdade melhor do que antes. É obviamente que ainda existe muito preconceito, né, em diversas áreas, mas que bom que a gente está conseguindo quebrar esses paradigmas e poder entrevistar você, a primeira mulher, né, aqui presidindo a OAB de Piracicaba. Para mim é uma honra também. Eu queria fazer uma perguntinha que ela está bem fora da nossa pauta, mas ela é interessante. Como que você enxerga aquela questão de que o homem é o cabeça da casa, né? É uma coisa... eu imaginei que você ia rir, porque... é uma cultura que se prega dentro da igreja, né? Vem uma coisa assim, dentro da religião, principalmente cristã, o homem é o cabeça, e existe uma cultura social de que o homem é o cabeça. Como que você enxerga? Obviamente que eu até consigo imaginar um pouco sua resposta, mas eu queria ouvir de você. Não, mas eu ri, porque assim, ó, eu vou falar, né, de mim e da Fernanda. A minha avó materna ficou viúva com 30 e poucos anos. Com 3 filhos pequenos. Quando meu avô faleceu, minha mãe tinha 3 anos. E minha mãe, com 5, 6 anos, já tinha que ajudar a minha avó no sustento da casa. Então, o homem da casa era minha avó. A minha mãe era o homem da casa.
a minha mãe sempre foi a provedora do lar. Quem dava mamadeira, chupeta era meu pai. Quem punha para dormir era meu pai. Mas a provedora, né? A chata que dava bronca. Mas a que estava ali trabalhando e muito, muito pelo sustento, para que eu e minha irmã tivéssemos estudo. Minha mãe sempre falava isso. O que eu vou deixar de herança para você é o seu diploma. O resto você vai atrás. Então, eu tinha essa figura na minha mãe. E eu sou mãe e pai do meu filho. Então, eu vivo aí num ambiente de mulheres provedoras, de mulheres que têm que ir à luta, conquistar o seu pão. E do meu lado paterno, a minha avó era cortadora de cana e eu passava férias no sítio dos meus avós vendo minha avó acordar 4 horas da manhã, vestindo aquele monte de roupa para ir cortar cana e voltava aquele monte de filho e monte de neto e sem estrutura. Viu? Nós dormíamos com lampião e não tinha banheiro dentro de casa, não tinha chuveiro. E aquela mulher que acordava cedo que conseguia cuidar de tudo. Então... Esse versículo de que o homem é o cabeça da casa, lá no... Então, na minha casa... É muito difícil para você isso aí. Talvez ele fosse a cabeça e o pescoço sempre... né? O pescoço sempre nós mulheres. O então... homem tem muita dificuldade quando a mulher, ela... na maior parte, né? Quando ela puxa a frente, quando ela é o fator maior, né? A maioria dentro da casa, no sentido de subsidiar os custos e manter a família, o homem tem dificuldade com isso. E eu via isso na minha família, né? Meu pai faleceu em maio do ano passado. Quem me conhece, quem conviveu comigo, sabe que meu pai era meu filho mais velho. Eu não sei se todos os pais tornam-se filhos dos filhos, mas o meu pai era meu filho mais velho. Mas é verdade. E talvez, em alguns pontos, o meu pai não se sentisse confortável nessa situação, não, viu? Sim, eu acho né? muito, da sim, mulher sim. ali e, assim, minha mãe ganhando mais que ele, né? Então... Até hoje, eu acho que os homens sofrem com isso. Doutora, você falou lá no comecinho do nosso podcast... Guilherme, estamos com quanto tempo no podcast? 52 minutos. Estamos na metade do podcast, gente. Você falou sobre a questão do... eu questionei você sobre a dificuldade do início desse advogado, né, que busca essa carreira na advocacia, para ele se inserir no mercado. E eu sou da publicidade, de propaganda, então você imagine que a gente quer fazer propaganda para todo mundo. Onde você tem, por exemplo, hoje alguns códigos de ética dentro da ordem que proíbe o advogado de algumas questões com relação à publicidade e propaganda. Isso a gente percebe que varia de cidade para cidade. Você vê alguns tipos de anúncios de publicidade que não cabe para esse advogado. Isso muda de cidade para cidade, a lei é para todos, ou tem cidades que é mais relaxado, ou a coisa é mais tranquila, porque a gente sabe que tem um pouco disso também, né? Como que é isso? Não, a lei é para todos. A lei é para todos. E o código de ética para todos os advogados. Mas tem uns caras que são artistas, os caras conseguem fazer panfleto e dizer assim, olha, vem aqui é mais barato. Como que pode isso? O que acontece é o seguinte, nós temos um tribunal de ética, inclusive Piracicaba tem, na nossa subseção, Piracicaba tem o TED, né, TED, Tribunal de Ética e Disciplina, o TED 15, e faz parte do TED 15 algumas cidades, como, por exemplo, Rio Claro, Americana, Limeira, Santa Bárbara, Araras, Leme. Então, o que acontece? Eu vou até a ética e eu vou falar, olha, aquele advogado... Ele tem que ser denunciado. Ele tem que ser denunciado e não pode ser anônimo. Então pode ser que o coleguinha esteja fazendo e aí você fala, nossa, mas o colega faz e ninguém faz nada. Porque ele tem que ser denunciado e alguém tem que ir lá e pôr por escrito, o colega está fazendo um negócio que não é legal. E eu tenho como saber, porque eu fui denunciado, você tem que me falar quem foi que me denunciou. Você vai responder a um processo. Este processo ele é como um processo mesmo. Eu tenho as fases, eu tenho fase recursal nesse tribunal de ética, então eu tenho a oportunidade de me defender. Mas é assim,
como a gente conversou lá atrás. A advocacia não é uma atividade mercantil. Mas aí, por exemplo, eu sou especialista, como o Dr. Guilherme veio aqui, em direito médico. Então, eu vou falar sobre um tema do direito médico. Eu posso falar deste tema do direito médico. O que eu não posso, embaixo, é colocar assim, me procure, segue meu telefone, segue meu site. Quando eu falo sobre aquele assunto, quem está assistindo fala, poxa, a Fernanda tem propriedade, a Fernanda conhece esse assunto. Eu vou procurar a Fernanda. Então você pode e deve. Porque quando você está falando sobre um assunto com propriedade, você está trazendo orientação. Então você pode sim no seu Facebook, no seu Instagram, falar sobre determinados assuntos. Coloca ali embaixo, procura um advogado da sua confiança. Mas você não acha que... Eu acredito que isso deve ser um dos embates dentro da ordem, não sei se existe isso, porque assim, eu estou mais voltado para a área da saúde dentro do meu trabalho. E o Conselho, o CRO, o Conselho Regional de Odontologia, que é a área que eu atuo mais, eles têm mudado um pouco essa questão, por exemplo, com relação à publicidade, que existe também um Conselho de Ética, como tem na medicina também. No sentido de antes e depois, quando se mostra um tratamento antes e depois do tratamento. Então, eles estão entendendo que pode-se melhorar nessa questão, até porque o profissional que está ali, que se formou, ele precisa fazer o seu merchan, vamos dizer assim, o seu marketing. E ele fica muito engessado, e sem contar que ele tem todas essas penalidades por qualquer questão que ele fere essa questão da ética. Mas que nem, por exemplo, o advogado, ele vende um serviço, vamos dizer assim, né? Ele presta um serviço, não vende, presta um serviço. Qual é o problema dele colocar ali, agende uma avaliação, venha nos conhecer? Cara, isso aí é assim, o que eu acho que é difícil, por exemplo, ele dizer assim, olha, tá vendo esse caso aqui? Esse caso aqui, o meu cliente chegou aqui assim, 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 assado, ele foi acusado disso, 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 e a gente conseguiu absolver. Aí é errado. Porque... Não pode também. Não pode, porque não quer dizer que ele está sendo incriminado por isso, YZ, e o outro também YZ, não quer dizer que vai ter o mesmo desfecho, o mesmo resultado. O advogado, o juiz é outro, o promotor é outro, o júri é outro. Enfim, é totalmente diferente. Mas eu acho que a gente já está na época de poder dar uma melhoradinha, porque eu trabalhei muito vendendo publicidade. Cara, eu morria de dó dos advogados, gente começando, advogado lá no início. Existe alguma discussão dentro desse meio que parte desse princípio que eu estou dizendo, de melhorar essa questão de você se apresentar de uma forma mais comercial, vamos dizer assim, ou não existe? É uma coisa que não se discute dentro da ordem? Muita coisa se discute. Nós temos, se eu não me engano, 21 TEDs, e a primeira câmara, a primeira turma, que é a deontológica, é a turma de consulta. E com certeza muita coisa melhorou, mas algumas coisas de fato ainda não podem. Eu não posso vender este serviço, e eu tenho aquele colega que ele também não tem condições. E aí ele está em desvantagem comigo. Quando eu tenho uma agência de publicidade por trás de mim, quando eu monetizo as minhas postagens e aquele colega não tem. Então, de fato, não pode. Na teoria eu acho que a coisa funciona, mas na prática já mudou bastante com relação a isso. Porque hoje você vai no Google, procura lá advogado em Piracicaba. Você vai encontrar um monte de advogado fazendo anúncios, propagandas no sentido de aparecer, de ranquear em primeiro lugar. Sim. É muito comum isso, sim, né? E uma coisa também, por exemplo, nós tivemos uma empresa que fez uma propaganda, fez uma captação de que ela ia atender num determinado dia, em um determinado local, a todos os aposentados de Piracicaba. A OAB ficou sabendo disso através da comissão de fiscalização, porque nós temos uma comissão de fiscalização do exercício da advocacia. Então, você se incomodou com alguma coisa, e tem coisas gritantes, infelizmente, né? Assim, tem muita gente que tem o desconhecimento e, às vezes, faz por desconhecer. Mas tem aquele que fala, eu vou, né? Se passar, passou. Então,
você pode procurar a comissão de fiscalização. Nós temos todas as comissões da OAB no site da OAB. E lá nós temos os presidentes, tem os contatos através de e-mail, de telefone. Então, pode aí incomodar bastante o doutor Alex. Então, a comissão de fiscalização com a comissão de direito previdenciário estiveram no local e certificaram que, de fato, estava havendo um abuso e não eram advogados de Piracicaba, era de uma outra cidade. Então, isso prejudicaria os colegas de Piracicaba. E nós tomamos as providências. Foi lavrado boletim de ocorrência. Então, assim, nós atuamos também nessas questões. Você falando assim, eu consigo até enxergar um pouco dessa necessidade de você ter leis que proíbam, né, os advogados, porque você pega, por exemplo, a questão de previdência, uma senhorinha de idade, e o cara e fala, a senhorinha vai lá, acredita, chega lá, não é nada daquilo. Então, assim, você olhando minuciosamente as questões, você entende que é necessário para que não aconteça muita deslealdade, talvez. Sim, tem abuso. Infelizmente tem abuso. Tem abuso. Eu estou tentando aqui melhorar um pouco a sua situação aí para você fazer a sua publicidade, mas eu vi que o negócio é difícil mesmo. Mas pode, gente. E assim, qualquer dúvida que você tenha, nós temos a comissão de ética aqui na OAB, nós temos o Tribunal de Ética e se você jogar ali no Google, regimento interno, estatuto, tem ali também. Tem dúvida, você pode encaminhar um e-mail para essa turma deontológica que eu falei aí, né? Então, dá para evitar. Eu tenho uma pergunta minha, uma curiosidade. Eu fiquei durante 15 anos fazendo publicidade, vendendo publicidade pela revista, e não só aqui em Piracicaba, em Limeira, em região e tal. E é uma curiosidade, por que existe uma dificuldade grande, mas é muito grande? Hoje eu estou na odontologia, trabalhando mais na área odontológica, especificamente na bucomaxilo, que é a área da cirurgia dentro da odontologia. Uma dificuldade grande de união dos advogados. União que eu digo não no sentido de, a gente faz parte lá da OAB. Cara, existe uma, eu não diria rivalidade, mas por que é tão difícil? Por que os caras quebram o pau dentro do fórum e depois na hora que sai não vai tomar café junto? O negócio parece que caminha, arrasta, eu não posso ver esse cara, esse advogado e tal. Estou falando porque a gente, durante vários anos, fizemos especiais de advogados dentro da revista e a gente, não, esse cara aqui não, esse aqui não dá para sair para o Ciclano e Beltrano. Por que é difícil isso? Isso não vai acabar nunca? Isso é uma coisa que já vem de antigamente. Estou jogando uma batata quente na sua mão, obviamente que não. Responda, obviamente, se quiser, mas assim, é difícil esse nicho da advocacia, né? E é triste. Eu acho que nós temos que ser combativos na mesa de audiência. Eu estou ali... primeiro que eu acho que nós... direito, né, protege a lei. Nós somos protetores. E eu tenho que defender o meu cliente e você defender o teu. Mas nós temos que ter urbanidade. Nos exaltamos, às vezes, numa mesa de audiência? Com certeza. Mas a porta ali acabou. Ali nós somos colegas de profissão e às vezes amigos. Então, dentro do meu escritório, por exemplo, nós estamos numa reunião, eu não vou falar doutora Graziella, doutora Fernanda, precisa ter isso. Sim. E às vezes eu vou para audiência, e eu faço bastante audiência, e encontro a parte adversa é amigo meu. E vou ali, doutora, para não criar, né, aquela visão ali no cliente. Meu advogado se vendeu para a empresa. Mas eu não sei, eu não sei responder para você. Eu fico muito triste. Quanto que é difícil isso? Eu fico muito triste. De fato acontece, já aconteceu comigo também. Não, e a odontologia é isso, na bucomaxilo, na medicina, mas não precisa na advocacia. Não precisa. Sabe por quê? Porque o processo é do cliente. É o teu cliente. O cliente vem e vai e nós continuamos. Quando eu fazia o jantar da revista, eu tinha que fazer nos bastidores uma lista de quem ia sentar com quem, né? E quando eu fiz o primeiro jantar,
E o que eu entendia? Pô, advogado conversa com advogado. Vamos pôr na mesma mesa. Não. A gente vai ter o baile. Nosso baile é agora exatamente no... Como que você monta? Como que você faz essa mesa? Eu acho que, eu tinha 15 advogados no jantar. Eu precisava colocar numa mesa, né? Fazer esse grupo, que é mesa de 8, né? Cara, sabe o que foi legal? Nós lá começamos... ninguém senta lá no nosso baile. Nós começamos a vender... Não, nosso baile é muito bom. É o mais animado da sei, região. eu nunca fui, mas eu sei que ele é muito bom. Me desculpem as outras, mas o nosso é o mais animado da região. Nós começamos a vender mesa fechada. No primeiro dia, eu vendi 23 mesas fechadas. O advogado compra a mesa dele. Ele compra a mesa, porque ele não quer o outro sentando com ele não dá ali. certo, não dá certo. Você não ia conseguir colocar ninguém nesse baile se você colocasse para sentar com outro advogado. Não é. Eu acho que é uma oportunidade, inclusive, de você sentar com aquele colega que você teve ali um entrevero numa mesa de audiência e falar, e bater um papo. Poxa, olha como ela é legal, olha como ele é legal, né? Tive uma má impressão. Porque você sabe que foi uma curiosidade minha, mas é uma realidade. Porque, assim, a ordem, você fala, por exemplo, hoje em 3.200 inscritos, mas na realidade, na prática, essa galera, eles não têm essa como que eu posso, essa comunhão, como diz lá na minha igreja, né? Falta um pouco dessa comunhão. Mas bacana, eu fiz essa pergunta mais porque eu falei me pôr assim, uma saia justa aqui. Não, a presidente da UB vai estar lá, eu já tive dificuldade para montar uma mesa, agora você falou como que funciona a mesa, e você sabe que eu comecei a fazer isso também, o advogado que ia no prêmio, ele fechava uma mesa pro escritório, com os associados, com a equipe e tal. E aí eu comecei a perceber que era, às vezes, a preocupação de repente, não sentar uma outra pessoa junto. Mas está tudo certo. Uma outra curiosidade minha, o advogado, a formação dele é para defender, se existe isso ou não. Porque, assim, eu não consigo entender o advogado de acusação. Ele está defendendo... Cara, mas eu tenho na minha cabeça que o advogado só defende. Aí depois eu vejo o advogado do outro lado fazendo o papel do promotor. Como que é isso? Ele não faz esse papel, mas ao mesmo tempo ele orienta. Eu não consegui... Quando eu soube que existia advogado de acusação, que não faz muito tempo, eu falei, caramba, eu achava que advogado ele só defendia, mas ele acusa também. Mas eu posso ter, por exemplo, num júri, né? O advogado de acusação, que ele é o assistente do promotor. Porque num júri, quem acusa é o promotor de justiça. Mas aí imagina assim, por exemplo, tua esposa foi assassinada, né? Sim. E você quer contratar um profissional, que você sabe que ele é qualificado, que ele é muito bom, que você pode ter essa proximidade com ele, você pode conversar com ele, ele vai te ouvir. Você contrata ele como assistente de acusação. E ele vai estar junto ali com o promotor para acusar. Mas é estranho isso, né? Porque o promotor é treinado para acusar, o advogado é treinado para defender. E, de repente, ele vai do outro lado para acusar... Mas o advogado é um excelente profissional, conhecedor das leis. De ambos. Ele é conhecedor das leis. De ambos. Então, com certeza, ele vai desempenhar o papel dele ali. E tem que ser criminal, de acusação. Nesse caso que eu estou dizendo aqui, sim, né? No caso, tipo, trabalhista, você não tem isso. Não tem do outro lado. De acusação, não, mas eu posso ter... Eu posso ter algum outro processo aí que eu precise de alguém para... Não bem acusar, né? Mas que possa atuar ali. Junto. Com certeza. Quando você fala em defensoria pública, são os advogados que a ordem disponibiliza para quem não tem condições de pagar um advogado. Isso. Mas quando você fala em defensoria pública, as pessoas têm uma ideia de que não é bom por ser um advogado que você não está pagando. Eu não sei se você entende a minha pergunta. Assim, procura um advogado da defensoria pública. Entendo e acho super importante a sua pergunta. Porque ele é um advogado também, tão quanto aquele que... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse profissional que está lá na defensoria pública, no sentido de que ele pode defender tão bem quanto aquele advogado que você está pagando. Nós temos defensoria pública, inclusive em Piracicaba nós temos defensoria pública, e aí são os defensores públicos. Eles são concursados. Mas nós temos cidades
que não conta com a Defensoria Pública. E aí quem faz esse papel é o advogado que ele é inscrito na assistência judiciária gratuita. Por exemplo, Piracicaba é a 8ª subseção e faz parte de Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho e Charqueada. Rio das Pedras eu tenho assistência judiciária gratuita. Então, na cidade de Rio das Pedras, os advogados que atuam ali em Rio das Pedras fazem esse atendimento para a população de lá. Primeiro passo é observar os requisitos que a lei exige. Então, eu tenho que avaliar se essa pessoa, de fato, não tem condições de pagar um advogado para que, então, a OAB forneça esse advogado. Piracicaba era da mesma forma, mas hoje nós temos a Defensoria Pública. Então, a gente recebe ligação, assim, mas muita ligação na casa do advogado, muito. Então, até obrigada por esse espaço, né, sem querer, mas obrigada por esse espaço. A OAB não tem advogado gratuito. Todo dia liga a gente lá, eu preciso de um advogado. Não, você tem que procurar a Defensoria Pública em Piracicaba. Esse serviço não é prestado pela OAB Piracicaba. Ah, então você tem que procurar a Defensoria Pública, tá? Aí você pensa, eu, Fernanda, estou inscrita no convênio, porque nós temos em Piracicaba advogados inscritos no convênio. A Defensoria ela não consegue atender toda a demanda, então ela tem essa parceria com a OAB e nós temos os advogados inscritos. Então, você imagina que eu, Fernanda, estou inscrita no convênio e você me procura, você vem através da Defensoria para fazer uma ação de pensão alimentícia. Esse advogado ganha também, né? Ganha. Ele ganha aquele valor da tabela que eu falei para você, perfeito. que infelizmente ainda é um valor baixo. Quem vai assinar esse processo? É a Fernanda. Para mim, o juiz vai olhar, o juiz vai falar, é a Fernanda que está assinando. Eu vou cuidar do teu processo com o mesmo afinco, com a mesma dedicação do que o Guilherme me pagando. Que não sou eu que estou assinando. Então, é o mesmo. E eu acho que é assim que tem que ser. E eu acredito que seja assim, de verdade. Porque eu que estou assinando ali. Então, o colega adverso, né, ex-adverso, vai ver, os funcionários vão ver, o promotor vai ver, o juiz vai ver. Não pode ter diferença no trabalho que eu estou prestando. Eu tenho que prestar o mesmo trabalho. Então, eu não acredito que tenha essa diferença, porque não é você que está me pagando, é o Estado que está me pagando, não. Doutora, o que eu vejo assim, o advogado da Defensoria, ele seria o médico do SUS e o do escritório bonito, o advogadão lá, é o do médico particular, né? Mas parece que dentro da saúde, esse profissional, o médico tanto do SUS e o particular, que na maioria das vezes atende no particular e no SUS. No caso da advocacia é assim também? Existem, vamos falar da realidade, o advogadão lá do escritório, top, bonitão, que faz defensoria pública, não é assim, né? Mas existe. Eu estava em Leme, na Conferência Regional da Advocacia, e a nossa presidente é a Patrícia Vanzolini, e ela atua na área criminal, e é uma excelente profissional, com um escritório desse aí bonitão que você falou. E ela está inscrita na assistência gratuita. Então... Isso eu diria que é humanização pura. Tem que amar demais aquilo que você faz, porque você lida com pessoas, obviamente, de uma classe social, porque não tem condições de pagar um advogado. Isso é muito intuitivo de cuidar da pessoa mesmo, né? Você precisa ter em mente assim, ó. Eu vou realizar... Fernanda, eu vou realizar o mesmo trabalho, com o mesmo estudo, com o mesmo afinco, mas eu vou receber menos. Então, você precisa ter a consciência. Quando você se inscreve no convênio que você vê a tabela, você sabe quanto você vai receber. Mas, se a advocacia hoje, a advocacia que eu exerço, essa advocacia do meu escritório, ela me propicia pagar as minhas contas, ter o meu conforto, eu posso, sim, atender a esta população que não tem condições e entregar para ele o mesmo serviço daquele que está me pagando. Com toda certeza. Isso é a coisa mais bonita que existe, é você atender o próximo e de uma forma bem humanizada, né? Porque, como você falou, sim, é impossível você fazer um trabalho de um advogado sem você não ter empatia pelas pessoas. Não existe, não tem como, porque você... Normalmente, o serviço do advogado, na maior parte deles, está relacionado
a pessoas, né? Sim. Os casos que a gente vê que mais se torna repercutivos são aqueles que quando você defende uma pessoa inocente, não é o empresário que conseguiu ganhar ou deixar de pagar um imposto e tal. Acontece muito isso e eu acho que dentro da advocacia, cada um tem seus méritos dentro das suas áreas, mas a advocacia, o olhar que as pessoas têm pelo advogado é quando você consegue trazer justiça para alguém, para um indivíduo que estava sendo injustiçado, alguma coisa desse tipo. Com toda certeza. Você procurou o INSS, você tentou sua aposentadoria, você não conseguiu, aí você procura o profissional e ele consegue aposentar você. Você está com um problema que você está aí na iminência de perder a tua casa e você procura este profissional e ele consegue reverter essa situação. Então, a gente é muito responsável por muita coisa. São vidas, assim como o médico. Também são vidas. Sim, sim. Não é? Doutora, eu queria fazer uma pergunta para você sobre a questão da posição do advogado dentro não é mercado de trabalho, não. A forma que a população enxerga o advogado. Essa é a pergunta. Hoje, a gente tem dados que mostram que o bombeiro está lá em cima, o médico está lá em cima. Tem algumas profissões que a população elas tem um olhar diferente para essas áreas. Quando se fala em advogado, não tem essa... mesmo o advogado tendo uma participação muito grande na sociedade nesse sentido de salvar a vida, de repente, no sentido de você tirar um pai que estava ali sendo acusado de algum crime que ele não cometeu, ter algo semelhante como médico, como bombeiro, mas não tem o advogado não tem essa fama. Por quê e como você conseguir, se você enxerga que não tem? Eu estou falando desse lado, de repente, por você estar dentro da área, você fala, não, Ismael, você está equivocado. Mas não tem. Quando você fala em advogado, geram uma certa, assim, advogado é esperto, advogado é dinheiro, cuidado com esse advogado. Existem essas frases que causa essa questão que eu estou falando. Primeiro, eu acho que culturalmente todo mundo é um pouquinho de advogado. É muito engraçado. Eu chego, por exemplo, eu vou fazer minha unha num lugar novo. E quando a gente vai fazer unha, só mulher. Aí o que você faz? Eu sou advogada. Viu, então, eu queria fazer uma pergunta. Aí eu falo assim, então, eu sou advogada, eu advogo só para empresa. E eu brinquei esses dias com uma amiga minha, ela falou, nossa, Fernanda, eu não aguento mais. Você fala que você é advogado, a pessoa vem... Ela falou, vou começar a falar que eu sou dona de casa. Eu acho que tem um pouco disso também. O teu vizinho é advogado, o teu pai é advogado, a tua namorada é advogada. E hoje, as pessoas também acham que elas podem resolver tudo no Dr. Google. Aí eu jogo ali no Google, o Google me dá a resposta. E aí, para algumas pessoas, tira um pouco essa credibilidade. As pessoas esquecem que eu estudei 5 anos, que eu não parei de estudar, eu fui fazer uma pós-graduação, né? Eu fiz a minha especialização, eu estudo todo dia, eu compro livros. Para eu dar essa resposta para você, eu estudei bastante. É que, às vezes, a pessoa, ela chega... Eu costumo brincar que às vezes a gente atende cliente que ele chega com a receita do bolo pronto. E eu não vou passar para ele aquela receita do bolo. Não é aquela receita. E ele, graças a Deus, assim, na grande maioria, ele sai satisfeito com a receita do bolo que eu passei para ele. Ele consegue entender que aquela solução que ele imaginava, que ele já tinha consultado, porque eles falam pra gente assim mesmo. Mas eu conversei com o meu vizinho, o advogado do meu vizinho não foi assim. Mas eu pesquisei na internet antes de vir aqui. Então, eu acho assim, primeiro, quando nós procuramos um profissional, esse profissional ele precisa ser muito ético, ele precisa ser muito transparente e conversar com esta pessoa que está na frente dele, como você está aqui na minha frente, e expor para ele o que é a realidade, não a realidade que ele quer ouvir. Porque muitas vezes a solução que você passa para ele não é que ele quer ouvir, mas é que ele precisa ouvir. E é isso que o advogado tem que fazer. Doutora, essa imagem do advogado que eu disse a você, que no meu ponto de vista é diferente do médico e diferente do bombeiro, por exemplo, quando você fala de um profissional médico ou bombeiro. Apesar que a medicina também, a gente tem visto que
Infelizmente, a internet, eu acho que é a vilã de tudo, né? Mostra, obviamente, só aquilo que dá audiência. E, infelizmente, tem colocado algumas áreas, algumas profissões em más lençóis, essa que é a grande verdade. Mas parece que o advogado ainda ele precisa provar que ele é um bom advogado só pelo fato do nome advogado. Ou eu estou equivocado com relação a isso. Ou se isso é uma coisa da minha cabeça. Ismael, você tem uma visão do advogado que não é real, não é verdadeiro. Mas eu ouvi muito na minha infância, em roda de amigos, alguém dizendo assim, fique esperto com o advogado. Ah, não sei o que é advogado. Ó, não sei o que é advogado. E, obviamente, a gente sabe que não é isso. O papel do advogado na sociedade, ele é tão importante quanto o médico, quanto Sim. o bombeiro. Mas as pessoas, eu não sei se é a mídia ou se é uma cultura de que o advogado é esperto. Essa que é a pergunta certa. Advogado é esperto. E não tem nada a ver com isso, né? De forma alguma. Eu acho que talvez seja essa cultura mesmo. E o fato do advogado, na concepção de uma grande parcela da sociedade, ele defende o bandido. Então, o advogado não pode defender o bandido. O advogado não está defendendo o bandido. O advogado está protegendo a lei, a aplicação da lei. Talvez seja isso, dessa má fama. Porque bons e maus profissionais eu tenho em todas as profissões, em todas elas. E aí as pessoas né, de fato falam dos advogados. Que bom, e aí eu vivo numa sociedade, eu vivo numa cidade, eu convivo com profissionais, e estando na OAB já há algum tempo, né, eu fui vice-presidente, estou na presidência agora, eu vejo que Piracicaba nós contamos com excelentes profissionais e que estão indo na contramão desse pensamento. Dessa ideia. O advogado não precisa provar, né, que a advocacia ela tem, como você falou, como qualquer outra área, os bons e os maus. Sim, com certeza. E muitas das vezes essa crença do mau advogado é porque às vezes a pessoa teve uma experiência ruim e aí ela criou uma ideia de que o advogado... E o cliente também, ele deposita, inclusive, as suas frustrações no profissional. E não é o advogado que vai julgar o processo. Não é o advogado que... aquele advogado perdeu. O teu problema, o teu processo, ele foi julgado de uma forma que não agradou você. Mas o advogado não tem culpa. O advogado trabalhou, ele se esforçou, ele usou de todo o conhecimento que ele tem para fazer um excelente trabalho. Mas você não se sagrou vencedor e aí a culpa foi daquele profissional. Doutora, eu imagino que para o advogado também é difícil, para esse cara que trabalha, por exemplo, dentro de um processo onde ele cobra e recebe durante o processo. Esse cara, se ele perde o processo, a chance dele não receber é muito grande, porque as pessoas associam ele ganhando o processo de acordo com o que está pagando, e não tem nada a ver, né? Não, e assim, a gente precisa lembrar também que tem o pró-êxito, por exemplo, numa reclamação trabalhista. Você procurou aquele advogado, ele vai entrar para você com a ação contra a empresa. Quando que ele vai receber? Quando você receber, só no final do processo. Esse processo pode demorar 2, 3, 4, 5 anos. O advogado vem trabalhando todos esses anos no processo e ele só vai receber no final. E se a ação foi julgada improcedente, quanto que ele vai receber? Nada, nem R$1. Lógico, tem aqueles processos em que você cobra para dar entrada, né, que você... tem os inventários e tantos outros processos. Os honorários do advogado, mas tem processo que é pró-êxito. E no pró-êxito eu vou fazer de tudo para você, né? Para que nos sagramos vencedor. Mas se não, a gente não vai ganhar nada. E deixa eu só aproveitar e dizer que assim, eu não ganho R$1 na OAB, nada. Nem eu, nenhum diretor, nenhum presidente de comissão. E nós temos as comissões que trabalham e muito são as comissões que recepcionam os jovens advogados, é trabalho voluntário. E nós não temos nenhum R$1 de desconto na nossa anuidade, tá? É amor ao próximo mesmo. A presidente paga como o advogado que é associado e que não faz parte de nenhuma comissão. Doutora,
Com relação à tabela, existe uma tabela da OAB com relação a alguns tipos de processo, né? Por exemplo, vou falar da odontologia. O paciente vai fazer uma consulta e tem pessoas que não cobram a consulta. Eu acho que na advocacia também existe isso, né? Aquele atendimento que o advogado dá e não cobra. Existe uma tabela, ele é obrigado a cobrar, não cobrar, cobrar abaixo da tabela, cobrar acima da tabela. Existem leis que entram nessas questões aí com relação a honorários, essas questões assim ou não? Nós temos uma tabela e a tabela ela prevê todo o tipo de consulta. Até aquela consulta que você vai ali, né? Ah, posso só tirar uma dúvida? Não é dúvida. Quem tira dúvida é Google. Eu vou prestar para você uma consulta. Tem tudo. E a tabela, ela tem um valor assim, ela valoriza o profissional de verdade. E eu costumo falar muito isso, inclusive nas entregas de carteira. A OAB tem uma tabela. Pratique. Não deixe de cobrar a consulta. Não se submeta a ir até o cartório, porque as pessoas falam assim também. Eu só preciso que a senhora vá lá, é só assinar lá uma separação, um inventário no cartório. Não é só assinar. Você é responsável por tudo que está ali. A declaração que está naquele documento, você é o responsável. Não se submeta a cobrar 200, 300 reais por isso. Não se submeta. Por que médico? Eu preciso de um médico, ele vai cobrar lá os 500 reais, eu posso ligar em 500, 800, eu não sei quanto está uma consulta. Mas assim, ele vai cobrar. Eu não vou conseguir um atendimento num médico sem pagar consulta. E eu não vou ter um médico que cobra 50 reais de consulta ou 100 reais de consulta. Mas é interessante que o que você está falando é uma cultura que na odontologia hoje a grande maioria não cobram. Tá. E o advogado também parece que tem essa cultura de não cobrar, né? Mas deveria cobrar. A gente precisa se valorizar, a gente precisa valorizar a nossa profissão. Então, assim, vamos praticar essa tabela. Preciso cobrar o que está na tabela? Não, mas ela tem que servir de norte. Eu posso falar para você, a tabela ali fala 5 mil, mas eu posso fazer para você 3 mil à vista. Eu posso fazer para você os 5 mil parcelado, mas vamos praticar a tabela. Importante para poder valorizar também. Sim, a gente precisa valorizar a nossa profissão. O profissional, né? Com toda certeza. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais os requisitos. Obviamente que cada um tem um ponto de vista, né? Do bom profissional, do bom advogado. O que ele tem que prezar quando a gente está falando aí para esse jovem advogado que está começando a sua carreira, você que já tem quase 3 décadas de formação, né? Obviamente sabe dizer aí o que é importante para esse advogado aí, para quem está ingressando aí dentro da carreira profissional. Primeira coisa, agir com ética, ser ético. Aqueles princípios, sabe aqueles princípios que teu pai e tua mãe te ensinou? Seja honesto com você mesmo. Siga esses princípios. Seja ético. Trate o teu colega, o juiz, o desembargador, o promotor com urbanidade. Ele não é teu inimigo. Ele apenas está defendendo o interesse do cliente dele. Seja honesto com a pessoa que procurou você. Estude com afinco o teu processo. Não passe uma informação que você acha que é. Passe uma informação que você tem certeza que é. Não prometa nada, não prometa resultado. Prometa dar o seu melhor. Prometa estudar e se debruçar ali para que vocês saiam vencedores. Eu acho que esse é um conselho que eu posso dar, acho que de início, e que assim, você não pode esquecer nunca, são esses conselhos. Que eu acho que o que mais leva a imagem do advogado, né, para baixo é essa questão de você prometer algo e não cumprir. Ele disse que eu ia... Isso deve ser o pior de todos, né? Com certeza. Prometa isso, né? Prometa, olha, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou conversar com outros colegas, né? Prometa o empenho para a solução daquilo, mas não prometa resultado, porque não depende de você. A tecnologia a gente sabe que está, obviamente, em todas as áreas. E dentro
da advocacia, obviamente, houve muita evolução com relação a essa questão da tecnologia. Você provavelmente é da época que não existia os processos online, né? Audiência online, né? Como que você enxerga isso? Quais foram os avanços? O que melhorou e se houve, obviamente, uma melhora no seu ponto de vista com relação a essas questões dentro da advocacia? Estou sentindo um bullying. 3 décadas, é da época, com certeza. Eu acho que a tecnologia ela vem para nos auxiliar. Quando eu comecei, a tela do computador era aquela tela preta, verde. Era aqueles monitor... Era aqueles tudo. tubo. Era máquina de escrever, gente. Tubo. Eu tenho 49 anos com maior orgulho. Eu me orgulho muito de quem eu sou e dessa minha trajetória. A tecnologia ela veio para auxiliar, sim. Hoje eu consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu consigo acessar um processo pelo meu celular, né? Mas ela exige que esse profissional continue estudando. O que eu fico triste, às vezes, eu converso com jovens advogados. Eu sou do tempo que, quando a gente fazia estágio, os advogados eles falavam assim: estagiário vai esquentar a barriga no balcão do fórum. E a gente não tem mais isso. Eu aprendi muito em fóruns, com serventuários, aprendi muito. Despachar com o juiz, nós íamos conversar com o juiz. E, doutor, olha, essa questão é dúvida. E eles sempre nos receberam. Eu tenho jovem advogado que nunca fez uma audiência presencial. Nunca. Só pela tela do computador. Nunca esteve presencialmente com o juiz. Isso é muito triste. E assim, o que é triste também é ele se sentir confortável, porque às vezes eu escuto isso. Ai, mas eu prefiro que seja assim, porque eu tenho receio. Não tem que ter receio. Esse olho no olho, não tem nada que substitua isso. Então, nós precisamos sim da tecnologia. A tecnologia ela veio para nos auxiliar em muitos aspectos, mas nada substitui isso. E nada substitui que eu possa conversar, que eu possa olhar no teu olho, você enxergar a minha verdade, negociar. A gente precisa estar aberto à negociação. O advogado tem que entender também que, às vezes, é muito melhor um acordo do que uma demanda que vai se arrastar. Então, nós precisamos preparar também esse jovem advogado para que ele possa sentar e conversar. E como que eu chego num acordo? Conversando. Hoje tem sites aí, GPT, né? Sim. Essa tecnologia e tudo mais. A gente tem sim que se utilizar de tecnologia, mas não pode perder isso. Jamais perder isso. A inteligência artificial hoje está em todas as áreas, né? Com certeza. E algumas áreas, como a medicina, a advocacia, enfim, ele auxilia, mas você não pode tomar ele como um caminho para poder tomar decisões, porque... De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você pode tomar um tiro pela culatra, como diz o ditado. Doutora, você é advogada há 25 anos, hoje o maior número de formação, de profissionais dentro da área é mulheres. Eu queria que você falasse para essa mulher jovem que está em dúvida no sentido: eu faço direito para ser advogada ou eu vou fazer engenharia para trabalhar não sei onde? Eu faço para ser medicina? Qual conselho você daria para quem está buscando essa profissão, que é uma realidade totalmente diferente de anos atrás, no sentido hoje, quando você vê as universidades cada vez mais formando jovens em todas as áreas, sem te dar o mesmo respaldo educacional que você tinha há 20 anos atrás, como o EAD, por exemplo, que há quem defenda algumas formações, né, dentro desse método, obviamente respeito, mas nada substitui aquelas 5, 6 horas que você ficava ali dentro da universidade, onde você tinha todo aquele suporte. Ainda, obviamente, a advocacia deve estar entre, como a gente falou lá no começo,
uma procura muito grande por essa área. Mas qual conselho você daria para essa pessoa que está buscando, principalmente a mulher, se especializar dentro da advocacia hoje? Primeiro, essa mulher que tá em dúvida entre engenharia e direito, vá para o direito, com certeza. Com certeza. Eu amo a minha profissão. Eu amo o que eu faço. E se não tivesse amor, eu seria uma profissional frustrada. Acho que primeiro você tem que de fato, gostar do que você faz. Eu passo 12 horas no escritório, eu vou sábado, domingo para o escritório. Então, se eu fizesse só por obrigação, eu já estava doente, com certeza. Ou já tinha desistido. Ela precisa saber que vida de advogado é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. E ainda mãe, esposa, e cuidar de casa. Mas a gente consegue sim, a gente consegue. Não desistir, porque vai ouvir nãos, vai, às vezes, estar num ambiente que só tem homens. Não se sinta inferior. Nós não somos inferiores. Nós somos todos capazes. Então, assim, estude para que você converse de igual para igual, que mostre a tua capacidade. A gente precisa tirar esse estigma também. Ela conseguiu ali porque ela estava com uma saia. Não, ela conseguiu porque ela é capaz. Infelizmente, a gente escuta isso. Eu tomando um café com uma colega advogada essa semana mesmo e falando de parcerias, do quão é importante parceria, principalmente para o jovem, né? Está começando agora. E ela falou, não, eu recebo convites para parceria, sim. E quando eu recebo convites de colegas, eu falo assim, então, vamos conversar onde? No meu escritório? Não, vamos tomar um café. Vamos num ambiente mais... Então, a gente precisa mudar essa concepção. Não se assuste, às vezes, com isso. Quando você não tem uma boa comunicação, esse é um empecilho para você não entrar dentro da área, já que o advogado precisa falar? Eu estou falando para essa pessoa que é introvertida, é tímida, porque a gente não tem uma imagem de um advogado tímido. O advogado é aquela pessoa que tem aquela comunicação. Mas eu quero ser advogado. Esse é um empecilho ou não? Isso é possível você... Não, é possível sim. E... faça parceria, converse com colegas. Quando você, dentro da universidade, nos bancos ali da universidade, você já consegue saber, João vai seguir determinada área, o outro vai seguir determinada área. Já comece com essas parcerias. E as mulheres não tenham medo, não achem que não vai dar conta, porque tem isso, né? Porque eu tenho marido, porque eu tenho filho. A gente dá conta, sim, a gente pode dar conta, a gente pode falar não para algumas coisas e a gente tem que saber o que é importante para a gente, o que nos dá prazer. Me dá prazer, às vezes, estar num domingo no escritório trabalhando. O telefone não vai tocar, não vai me distrair. Eu gosto de estar ali. Pode me dar prazer estar no escritório depois do horário das 6, porque durante o dia eu tenho que parar, atender cliente, eu tenho as minhas ocupações com a OAB hoje, então eu sei que depois daquele horário eu vou conseguir estar ali concentrada. Então, assim, procure identificar também o que te dá prazer. E na advocacia, veja ali a área que você tem mais afinidade. Mas eu acho que o jovem advogado ele tem que ser ousado hoje também. Porque nós temos, assim como algumas profissões que estão ficando saturadas, nós temos algumas áreas do direito também. Como eu já disse aqui, ontem na entrega de carteiras, a conselheira estadual, a doutora Flávia, ela é presidente de uma comissão na OAB estadual de direito de moda. Quando a gente imaginava direito de moda, aí você fala, mas direito de moda vai fazer o quê? E ela, conversando com os jovens que pegavam as carteiras ali ontem, ela disse uma coisa que é muito interessante. Inteligência artificial. A Madonna fez um documento em que ela não permite, mesmo após a sua morte, que se utilizem de imagem dela para inteligência artificial. Você precisa de um advogado para redigir um documento desse. Aí você fala, olha, direito de moda também pode ser isso. Então, não tenha medo de ousar, não tenha medo de ir para áreas do direito em que não são tão procuradas. Às vezes você pode ser destaque exatamente naquela área.
Você falando assim, eu estou pensando, por exemplo, na área do criminal. A mulher, é difícil para ela essa área criminalista, né? Eu não sei se dentro da ordem lá vocês têm dados, se a mulher ela está mais sucinta a receber ameaça quando é mulher dentro dessa área. Como que é enxergada a mulher que atua na área criminal, se existe essas diferenças com relação a isso? Eu acho que já existiu isso. Acho que hoje não exista mais. Não é a minha área, não é a Sim. minha área de atuação. Eu acabo não conversando assim, né, pessoalmente, ou conversando com essas colegas que atuam, seja pelo cliente, ou seja, num ambiente hostil, que é de uma delegacia, que é de uma penitenciária. Mas eu acredito que hoje tenha mudado esse cenário. Se você quiser ser advogada criminalista, vai a fundo que hoje o negócio é diferente. As mulheres estão sendo respeitadas em todas as áreas, né? Cada vez mais. Que bom que estamos, sim, né? Que sim. bom. Antigamente a gente sabia que existia essa dificuldade, a mulher sofria com isso. E as mulheres estão cada vez mais se posicionando. E que bom que tem a maioria das mulheres são advogadas, né? Não é? As mulheres entendem, tem um espírito diferente do homem, aquela coisa do sentimento, de entender a dor. Eu acho que o homem é mais racional, né? O cara bem mais racional. Eu, quando fui fazer uma cirurgia, passei por uma única vez que eu fiz uma cirurgia de hérnia, foram 2 mulheres que me operou. E é engraçado, quando eu deitei na mesa no centro cirúrgico, eu olhei assim, cara, anestesista, menina nova, e a outra médica novinha. E eu nunca tinha passado pela cirurgia, mas era uma cirurgia tranquila. Aí passou pela minha cabeça, cara, essas 2 meninas aqui que vai me operar. A médica veio e fez um xizinho, aqui que a gente vai cortar, não sei o que, tal. Cultural, por mais que você fala, pô, é médica, a menina, pô, nova, né? E tal, tudo mais, você fica, pô, poderia ser o doutor e tal. Sabe aquela coisa? E eu acho que, provavelmente, meus filhos, eles não vão ter isso. Acredito que não. Eles vão conseguir enxergar de uma forma natural. Porque as mulheres de hoje estão fazendo esse papel de trabalhar essas questões. Mas a gente, da década de 80, de 70, ainda tem essa questão da mulher policial, da mulher que é juíza. Não que isso é indiferente, mas no subconsciente, a pessoa acha que não dá conta. Então, eu lembro que quando eu deitei no centro cirúrgico, eu falei, meu Deus, essas 2 mulheres, mas foi muito bem. E depois eu fazendo uma entrevista com uma médica mulher, a gente conversando, aí eu falei assim, médico sempre olhava pela idade, né? Se o médico é mais velho, ele é bom. Se é novinho, ainda tem essa cultura ainda, né? Tem. Tipo... Na advocacia também. Também, né? O mais velho é o cara que entende. O mais novo... Aí a médica falou assim, olha... Entre o novo e o velho, eu iria no novo. A médica dizendo, porque o novo está atualizado. Não é? Ele está buscando, ele tá conectado com o que está acontecendo no dia a dia. O velho já aprendeu, ele acha que aquilo que ele já sabe já é o suficiente. E foi bem interessante. Pensa que a mulher falou. é delicada, se precisa dar um pontinho, ele vai ficar um negocinho bem... Não, deu tudo certo, mas a gente, lá no subconsciente, a gente ainda coloca algumas coisas nesse ponto. Doutora, finalizando o nosso podcast aqui, eu queria, antes de nós terminarmos, que você falasse um pouquinho sobre essa data do dia 11 de agosto. A Revista Atual, todos os anos, a gente, quando fazia impresso, né, já não existe mais a revista impressa, hoje é 100% digital. Há alguns clientes que pedem a revista impressa ainda, mas é difícil a gente pensar em voltar a ter uma edição impressa. A gente, durante muitos anos, homenageamos esses advogados no dia 11 de agosto, entregamos aí vários prêmios do Dia do Advogado, tivemos o privilégio de a nossa capa aí também ser ocupada por vários advogados. O que é a Ordem dos Advogados de Piracicaba, né? Existe um calendário para essa semana, evento? O que acontece aí durante o mês com relação à data do dia 11? Nós vamos ter bastante coisa assim na OAB Piracicaba. Nós teremos a Semana Jurídica em parceria com a Unimep e vamos trazer temas super atuais, né, para serem abordados. A Comissão da Mulher Advogada também tá com uma frente bem interessante aí para trabalhar neste mês do advogado.
nós vamos ter... É que eu não posso dar muito spoiler, mas nós vamos ter através da Comissão de Diversidade Sexual, com o apoio do Rotary aí, um evento assim muito, muito bacana que vai impactar muito na sociedade piracicabana, uma campanha que a gente vai lançar aí. Nós temos todos os descontos através da nossa CAASP, da Caixa de Assistência aos Advogados, no mês dos advogados. Então, nós já temos descontos na nossa livraria, na farmácia, e no mês do advogado esses descontos são ampliados. Nós temos o baile dia 11 de agosto. Que é esperado por todos os advogados esse baile, né? E que, infelizmente, os convites se esgotaram. A gente não tem mais convite. Quantas pessoas, normalmente? 300 pessoas, foram 300 convites. 300 convites. 300 convites. E, infelizmente, a gente não tem mais convite. Vem caminhada em parceria com o CIMESP. Então, assim, tem bastante coisa nesse mês do advogado. É uma data muito comemorada, né? E nós temos agora, dia 2 de agosto, às 19h30, na Câmara Municipal, uma homenagem também aos advogados, que é aberto a todos, não só advogados, mas a toda a sociedade aí também. Quais são as suas expectativas aí? Quanto tempo você tem de mandato ainda? Eu tenho mais 1 ano e meio. Eu fico até 31 de dezembro do ano que vem. Pode se reeleger? Pode se reeleger. Uma pergunta, é a sua intenção de se reeleger? Não, hoje eu estou pensando, estou focada no meu trabalho. Na sua gestão, no seu período. Na minha gestão. Nada de reeleição, exatamente. nada de pensar em reeleição. Hoje vamos pensar no que a gente está fazendo. Focar aí. no tempo que você tem. Quais são suas expectativas aí para esse próximo 1 ano e meio como presidente da OAB? Tem muita coisa que a diretoria gostaria de fazer. Eu acho que a OAB estar mais próxima da sociedade, próxima do executivo, do legislativo, ocupando essas cadeiras, participando de audiências públicas, de temas importantes que nós temos no nosso município. Mas nós estamos passando por reforma agora para ampliar a nossa sala. O advogado, é importante que ele saiba que ele pode ir até a casa da advocacia e atender o seu cliente lá, porque ele tem computador, ele tem webcam, ele tem televisão. Então, a gente sabe que no início, no ingresso da profissão é difícil. Eu tenho muita coisa para pagar, às vezes eu tenho uma faculdade ainda para pagar, porque eu fui bolsista. Então, utilizem esse espaço que nós temos na Casa da Advocacia, faça a sua audiência de lá, faça a sua reunião de lá. Nós vamos terminar agora a sala de coworking, que vão ter 4 computadores. Então, você não precisa nem levar o teu computador, eu tenho um computador lá que você pode utilizar. Vem aí uma reforma na sala da Justiça do Trabalho, aumentamos velocidade de internet. Agora vem também ampliar campanhas de saúde bucal que nós temos, vem uma campanha aí, de saúde do coração e esse olhar para o jovem advogado. Então, a gente vem aí com algumas intenções de oficinas para advocacia, para que a gente possa orientar esse jovem advogado que acabou de sair da universidade, como fazer uma audiência. Eu percebo que às vezes a gente não sabe onde a gente senta, qual lugar da mesa eu sento. Eu sento à direita, eu sento à esquerda. Que momento que eu contradito uma testemunha, como preencher uma guia, que código de guia eu coloco, como eu atendo um cliente, precificar, como que eu cobro. Mas eu preciso desse dinheiro, se eu cobrar o valor da tabela, ele vai embora, ele não volta. Então, a gente vai trabalhar isso com a jovem advocacia. Nós temos, na Casa da Advocacia também, acesso ilimitado e gratuito ao Jus Brasil, com todas as ferramentas que ele pode te propiciar. Ter ali jovens advogados que têm um olhar para esse que já não é tão jovem, que tem dificuldade com internet, com processo eletrônico, para que ele possa auxiliar esse colega a peticionar, a converter um documento em PDF, a usar imagem. Então, acho que é isso que nós gostaríamos de fazer. Já me animou aqui a prestar, a fazer direito, com todo esse suporte que a OAB hoje em Piracicaba pode oferecer para o jovem advogado, que é o futuro da advocacia no Brasil e que eu acho que o jovem é o que mais precisa de amparo da entidade, obviamente,
porque ele precisa ingressar no mercado. Precisa começar e a dificuldade, obviamente, é maior para esses iniciantes. Se não fosse advogado, seria o quê? Não sei. Não teve... Não sei mesmo. Eu acho que eu seria fisioterapeuta, então. Físio. Meu filho está fazendo agora. Está fazendo fisioterapia, que é uma profissão muito bacana também, né? Muito. E que vai ter muito trabalho aí no futuro também. Né? Eu queria que você deixasse um recadinho antes de nós finalizarmos esse podcast para esse estudante formado aí, que cumpriu o seu tempo dentro da faculdade, mas que está com dificuldade de conseguir passar na prova da OAB, que não é fácil, né? É aquela pessoa que já está assim, cara, será que eu vou de novo? Como lidar com a ansiedade, com a expectativa? Porque eu acho que esse é um momento crucial para esse aluno que passou todos esses anos dentro da faculdade. E eu queria que você desse esse recado por essa câmera aí, falando exclusivamente para esse jovem ou para esse... Porque hoje tem muitos formandos que não é mais jovem, né? Sim. Mas para essa pessoa que já enfrentou dificuldade, como você. Na primeira você disse que você fez 2, né? O exame, né? Não passei de primeiro. Eu acho assim, primeira coisa, ter disciplina. A gente precisa estudar. Não tem jeito. A prova é essencial, nós precisamos do exame da OAB. Eu sou a favor, sim, do exame da OAB. Então, é disciplina. Não desistir diante dos obstáculos. Os obstáculos estão aí para que a gente possa superar. Tem vários cursos preparatórios hoje. Na minha época não tinha. Hoje tem vários cursos preparatórios. Então, procurem esse auxílio, esse suporte através dos cursos preparatórios e não desistam diante desse não. Talvez você não passe na primeira fase, talvez você não passe no primeiro exame, mas não desista, porque a nossa profissão é uma profissão linda e eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso na profissão e é o que eu desejo para todos vocês. Doutora Fernanda Dalpículo, muitíssimo obrigado por poder fazer esse podcast com você. É uma honra para a Revista Atual poder entrevistá-la. Espero que tenha gostado. Já tinha feito alguma vez algum outro podcast antes? Não, eu adorei. Pode me convidar mais vezes. O que você achou? Espero que vocês gostem, né? Foi excelente. O que você achou do nosso estúdio, da nossa estrutura aqui? Viu? Vocês estão de parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. E assim, essa acolhida que vocês têm conosco aqui, obrigada mesmo. Acho que é normal que a gente fique aqui um pouquinho nervoso. Vocês, assim, me deixaram super à vontade. Eu me senti em casa. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Já tivemos a oportunidade de entrevistar outros advogados. Falei para você antes do nosso podcast que eu tenho dificuldade para falar com os advogados, mas fiquei muito à vontade com você. Eu acho que eu até passei um pouquinho dos limites com as minhas perguntas fora da pauta aqui, mas eu acho que a população, a sociedade tem algumas ideias com relação a esse profissional e que você esclareceu muito bem todas as nossas dúvidas aqui. Mais uma vez eu agradeço. Sucesso aí nesses 1 ano e meio que ainda falta, né, para você. E obrigado mesmo. Obrigada a você. E a OAB está à disposição para o que vocês precisarem. E tudo que a gente faz na OAB não é só para advogado, é para toda a população. Tá? Então, todos são muito bem-vindos à Casa da Advocacia e Cidadania. Obrigado. Você que nos acompanhou até esse momento, quase 2 horas de podcast aí, nosso muito obrigado. Nós vamos deixar, obviamente, aí dentro do na descrição do YouTube, o endereço da OAB, da presidente, enfim. Você que tiver alguma dúvida também, lá a gente vai deixar os contatos, né, da Ordem dos Advogados aqui da 8ª Subseção de Piracicaba. O nosso muito obrigado e até o próximo episódio.